Palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo de número 4. O reverendo Luiz Roberto está em Louveira nesse instante e pregando o evangelho lá e distribuindo a ceia do Senhor para os irmãos de nossa congregação em Louveira. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Gálatas capítulo 4, do primeiro versículo ao 11º. E o texto diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também vós, quando éramos menores, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Meus irmãos, este trecho da carta é muito significativo, é tristonho. O apóstolo Paulo, provavelmente esta foi a primeira carta que ele escreveu. Quando eu preguei sobre Gálatas da última vez, eu disse que Paulo estava nervoso quando escreveu essa carta, irritado. A despeito de estar irritado, ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Então eu diria que, pela lógica das coisas, o Espírito também estava irritado. Porque, na verdade, aqueles irmãos estavam voltando para trás, estavam caminhando para trás. E o apóstolo está, então, censurando aqueles irmãos, porque eles estavam aceitando os argumentos que eram feitos, dizendo que eles necessitavam fazer como os judeus faziam, isto é, circuncidar, porque senão eles não teriam parte na promessa bíblica, na promessa do Antigo Testamento. O argumento para eles parecia plausível, parecia bíblico. Tanto é que eles estavam ficando convencidos de que ser cristão sem circuncidar, sem guardar dias, meses, anos, tempos, era uma coisa fraca. Era um cristianismo não bíblico. Aquela ideia de que uma pessoa é salva pela graça de Deus mediante a fé e para por aí, não era
para aqueles irmãos uma coisa muito certa: eles estavam confusos. O apóstolo tinha dito em outro lugar que ele estava admirado de ver a rapidez com que eles tinham saído da graça e se dedicado a usos e costumes. E, meus irmãos, é nesse trecho que o apóstolo acaba mostrando que é necessário para eles compreenderem o que de fato Deus fez. Eu quero tentar aqui trabalhar com o texto de maneira aleatória, não de maneira sequencial, mas de maneira aleatória. E eu quero ver com vocês qual era a situação dos Gálatas antes da conversão deles. O versículo de número 8 nos diz o seguinte: não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não o são. Nenhuma das divindades que aquela gente tinha cultuado antes da conversão valia. Nenhuma das coisas que a sociedade oferecia valia. Quando nós lemos a passagem aos Tessalonicenses hoje, o apóstolo diz: parabéns para vocês, porque vocês acolheram a palavra que foi pregada a vocês e vocês abandonaram os deuses que vocês serviam antes. Vocês deixaram de acreditar em determinadas coisas que para vocês eram divinas naquele tempo, para entregar a sua vida inteiramente a Deus, que vocês não enxergam, mas que salvou vocês, que perdoou vocês, que cuidou de vocês. De maneira que vocês se tornaram exemplo para Macedônia e para Acaia. Diferentemente, os Gálatas não tinham na mente que o seu passado tinha sido esse passado de idolatria, esse passado de politeísmo. Eles, na verdade, tinham aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas neste momento eles se juntavam aos judeus que tinham os seus problemas. Vejam aí o verso 3 em diante. Paulo está dizendo que nós, quando éramos menores, no verso 3, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O apóstolo está chamando a lei do Antigo Testamento como rudimento. Deixa eu lhe perguntar, no bom português, o que é rudimento? O que é uma coisa rudimentar? É uma coisa que parece boa até que se descubra uma metodologia melhor de funcionamento. Eu vou ilustrar de outra maneira. Quando a gente se casa sem ter tido na vida experiência de fogão, o nosso arroz é rudimentar. Mas depois que a gente adquire um pouco de experiência, o nosso arroz é aperfeiçoado. A gente não pensa mais em qual a dose de cada ingrediente. A gente vai fazendo aquela boa mistura e a gente vai aprendendo técnicas e aquilo deixa de ser rudimentar. Paulo entendia a lei mosaica. Ele que tinha sido fariseu, olha que transformação de cabeça. Ele que tinha sido fariseu, que adorava a lei, que considerava a lei a coisa mais importante da existência dele, agora está chamando a lei de rudimento. E não é só isso, o apóstolo fala
que quem está nos rudimentos está servilmente sujeito a eles. Servilmente quer dizer, é escravo deles e não consegue enxergar outra coisa. Eu assisti essa madrugada uma entrevista de uma cientista naturalista, darwinista. E ela defende com unhas e dentes a nossa evolução das criaturas mais primárias da natureza. Ela ainda está nos rudimentos. Ela não percebeu a existência de Deus. Ela ainda está nas regras da biologia. Ela ainda está nas pesquisas genéticas. Ela não percebeu o Deus da glória. Está nos rudimentos. Então, não é só ela que está nos rudimentos. Vá consultar a Unesco, vá consultar a ONU, vá consultar os grandes organismos internacionais e vocês veem que eles estão com altos sonhos, com padrões elevados para a humanidade. Nada de desigualdade, nada de fome no mundo, nada de uma nação tratando a outra de maneira desprezível. É rudimento. É rudimento. Quando tudo fica abaixo da esfera divina, é rudimento. Os judeus estavam vivendo nos rudimentos. E o apóstolo Paulo acrescenta mais adjetivos aos rudimentos. O verso 9 vai dizer de rudimentos, e diz que os rudimentos são fracos e pobres. Fracos e pobres. Em outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer: a lei é justa, santa e boa, mas ela é rudimento porque ela não leva nenhuma pessoa à salvação. Pelo contrário, ela espreme a pessoa contra a parede e denuncia a consciência da pessoa, porque só mostra o erro. Ela não tem a habilidade de dar a solução, ela só aponta o erro. Ela só aponta o nosso desvio diante de Deus. É por isso que ela se tornou rudimento para a solução que Deus apontou. Então, o apóstolo ainda diz: olha, vocês guardam dias, meses, tempos, anos. Os judeus faziam isso com seriedade, guardavam as festas, guardavam todas as coisas que eram próprias da sua teocracia, da teocracia do Antigo Testamento. E eles faziam questão de dizer: quem não fizer isso não é crente em Jesus Cristo. Diante dessa situação, meus irmãos, os judeus têm esse tipo de culto, que é um rudimento, e os gentios têm uma vida pregressa, que é de idolatria, que é de politeísmo. É nesse instante que a passagem nos diz assim, no verso 4: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Vocês já tentaram descobrir o centro de uma madeira, de um pedaço de madeira? Como é que vocês fazem para descobrir o centro desse pedaço de madeira com um lápis e uma régua?
Se a madeira tiver uma superfície de quadrilátero, por exemplo, de vários cantos, você pega cada canto, não é? E você cruza de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, vai cruzando e você vai encontrar um ponto que é comum. Na maioria dos casos é assim, salvo com peças muito irregulares, a gente não encontra o centro. Mas, de modo geral, a gente encontra o centro. Se a gente tiver uma peça circular, então a gente tem que ir no diâmetro, a gente bate aqui, a gente bate ali, bate em outro lugar. Vocês estão acostumados a encontrar o centro da pizza. Não é? Porque vocês vão cortando no meio, em fatias, e de repente vocês encontram ali. E quase nunca tem uma azeitona ali. Porque o despejamento da azeitona é aleatório, eu já observei. Plenitude do tempo é exatamente isso. Deus traça várias linhas. A linha profética. Nós lemos hoje a respeito de Jesus em Isaías 53, que está há 700 e poucos anos antes de Jesus chegar. E nós vamos ler em outros lugares que ele nasceu em Belém, que ele andou em cima de lombo de animal, que ele foi chamado de Galileu, que ele ia nascer da Virgem. Nós temos uma porção de referências pálidas do Antigo Testamento que mostram efetivamente que ele ia convergindo na história até chegar na plenitude do tempo. Profeticamente é isso. Mas, politicamente, havia um enorme império comandando todas as terras da região. E, meus irmãos, muitas e muitas estradas sendo feitas para a condução dos exércitos romanos, de maneira que não só os exércitos trafegassem por essas estradas, mas também os evangelistas. Do ponto de vista da cultura, o Império Romano assimilou muito facilmente a cultura grega, ao ponto de aceitar como língua internacional o grego popular. E o objetivo, então, disso, certamente facilitava o intercâmbio de todas as regiões. Por onde se ia, se conseguia comunicar alguma coisa. E Deus utiliza da língua comum dentro do Império Romano para que o Evangelho fosse pregado em grego, não em aramaico, como era próprio da região onde Jesus Cristo viveu. E não é só isso. Era um tempo em que os judeus tinham se dispersado desde os tempos de 500 anos antes de Cristo, quando Jerusalém foi tomada, e eles tinham criado raízes em diversos países, e em cada país eles tinham instalado sinagogas, que eram templos locais onde se pregava a lei mosaica, onde se cantava. A profundidade das riquezas era um sucesso naquela época. Estou brincando, não era não. E nós tínhamos então a possibilidade dos apóstolos entrarem nas sinagogas e ensinarem as escrituras para os judeus, porque eles viviam, de acordo com o texto, nos rudimentos. Está vendo? Havendo todas estas coisas, é isso que é plenitude do tempo. É exatamente o coroamento de todas as coisas, Deus fechando a história e Deus abrindo
um vão na história para colocar o seu próprio filho dentro da história humana. Qual é o valor, então, para a salvação? Qual é o valor, então, dos deuses dos gentios? Nenhum. Qual é o valor da lei de Moisés para a salvação das pessoas agora com a chegada de Jesus Cristo? Nenhum valor. Não há valor. Estas coisas já acabaram. Elas tiveram o seu tempo na vida das pessoas, mas elas já acabaram. Então, o texto nos diz que Jesus Cristo, ao mesmo tempo sendo o Filho enviado de Deus, portanto, de própria natureza divina, Paulo não vai dizer isso aqui, mas vai dizer isso em outros lugares, que Jesus Cristo procede de Deus e acaba sendo identificado como a mesma natureza de Deus. Ele é nascido de mulher, ele tem natureza humana. O livro de Hebreus vai nos dar detalhadamente os sofrimentos de Cristo como ser humano. E vai nos mostrar com toda a clareza, meus irmãos, o quanto Cristo padeceu por viver debaixo da lei. Porque ele se tornou humilhado nessa circunstância. A Bíblia nos afirma claramente que ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. E o apóstolo Paulo, então, diz com que objetivo Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele diz, para resgatar os que estavam sob a lei. Vamos traduzir? Ele veio para resgatar os que estavam debaixo dos rudimentos, fracos e pobres. Portanto, é uma aliança de maior expressão que elimina em parte, não totalmente, mas em parte, os efeitos da aliança que Deus fez com Moisés. Por que em parte? Quando aquele doutor da lei chegou para Jesus e disse assim, Senhor, dos 613 mandamentos que a gente contém aqui, qual deles é o principal? E Jesus Cristo, de maneira muito sábia, disse assim, o que você acha? E a resposta do doutor da lei foi, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E um segundo mandamento semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia, o Novo Testamento, identifica que tudo quanto a lei de Moisés disse, pode ser resumido nesses dois mandamentos. Portanto, na vinda de Jesus Cristo, de tudo que a gente deve pegar da lei mosaica é amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. E Jesus Cristo foi mais longe. Ele dizia assim, você vai amar o seu irmão como eu te amei. Ou seja, nós devemos amar os nossos irmãos como Jesus nos amou. Isso não é rudimento. Mas os Gálatas estavam dizendo, para ser um bom crente, eu tenho que guardar dia, mês, ano, tempos, eu tenho que me circuncidar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. O apóstolo rebate essa ideia com a ideia de que essa interferência de Deus na história, tinha um objetivo só, de transformar criaturas em filhos. E o texto diz,
para resgatar, verso 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Tentar obedecer à lei ou tentar servir às coisas que o mundo oferece como divindades é um erro do crente. É um erro do crente. Porque ao crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele passou à categoria de Filho de Deus. E a gente ouve aqui, ali, acolá, mas não são todos os filhos de Deus? Não. Todos são criaturas. Todos são criados por Deus, segundo a sua imagem e semelhança, embora ela esteja absolutamente deturpada no ser humano e sobreviva no ser humano de maneira deturpada. Na verdade, os filhos são só aqueles que foram resgatados pelo Filho enviado por Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei, e que suplantou os rudimentos, que suplantou as regras, que suplantou a religiosidade. Então, qual é a situação dos filhos? Qual é a situação dos filhos? Como é que você sabe se você é realmente filho de Deus? É claro que o apóstolo tem outras formas de dizer quem são os filhos de Deus, mas aqui ele vai dizer que, em razão de Deus aplicar a adoção sobre pessoas, ele enviou ao coração destas pessoas o Espírito de Jesus. Em outras palavras, filhos de Deus são criaturas cujo lado espiritual, cujo lado do fervor, da fé, da confiança, da dependência, da ousadia em obedecer, estão despontando a cada dia. Filho não é aquela pessoa que vem na igreja. Não que vir à igreja não seja necessário para o filho, claro que é. Filho não é aquela pessoa que lê a Bíblia. Porque é possível ler a Bíblia como literatura, como um livro de romance, como um livro de mistério, como um livro místico. Tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91 e diz assim: esse trecho vai me proteger de toda a maldade. Gente, isso é rudimento. É um fracasso para o crente pensar que costume religioso é sinal de adoção. O apóstolo diz que o Espírito de Jesus que habita no coração dos filhos é um Espírito que clama ao Pai: Abba, Pai. Essa receita, Paulo cita em outros lugares, especialmente em Romanos no capítulo 8, e vai mostrar para nós que Abba, Pai é sinônimo de uma intimidade tal com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, que a pessoa vive conectada ao Senhor. Se você se lembra que Deus existe só quando você está vivendo um problemão, aí você apela para Deus,
Mas na hora que você tem dinheiro no banco, vai ao supermercado e está tranquilo, pode comprar o que quiser que o dinheiro vai dar, e você nem agradece pelo fato de que Deus é quem está dando o teu recurso, isso é rudimento. Clamar a Deus só quando a gente precisa é rudimento. Porque o apóstolo dá a entender, meus irmãos, que o filho tem prazer em estar com o Senhor. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos sendo impactados pela tecnologia. E nós gastamos mais tempo olhando o celular, as redes sociais, do que orando, do que convivendo com o Senhor. Isso é rudimento. Depois a gente imagina que é espiritual. A gente não é espiritual. Porque a gente se distrai mais com as coisas do mundo do que com as coisas do Senhor. O apóstolo dá um exemplo a respeito disso, quando ele diz assim: olha, tudo que para mim era de valor, eu considerei perda, para conhecer Jesus. Eu me interesso em conhecer Jesus. Ora, como é que Paulo vai conhecer Jesus? Paulo vai conhecer Jesus estudando o caráter de Jesus, estudando as ações de Jesus, conversando com os outros a respeito das histórias sobre Jesus, falando com Jesus, olhando para as pessoas e conversando, batendo um papo com o Senhor. Vocês se lembram quando ele estava em Atenas? A dor de coração que ele tinha, ele passava pelo meio dos altares, Deus disso, Deus daquilo, Deus não sei o quê, acho que ele dizia assim: Deus me livre, não é? Quanto Deus que tem por aqui, e o coração dele absolutamente angustiado por isso. Até que chegou uma hora que ele viu um altar que não tinha nada lá, e disse assim: vou falar de Deus com essa gente. E achei o caminho. Porque o seu coração se movia. Filhos de Deus são pessoas comuns, resgatadas, que têm pecados eventuais, mas são pessoas que estão preocupadas em agradar o Senhor e ter amizade com o Senhor, seja por palavra, seja por obra, seja por pensamento. E isso, meus irmãos, transcende a obediência a uma regra. Hoje eu vou ao culto porque é meu dever ir ao culto no domingo. Isso é rudimento. Por que eu estou aqui? Não, porque o pastor me pediu para falar, então eu vim por isso. Se essa for a razão, eu estou vivendo em rudimento. Mas como filhos, nós temos que avançar na direção do Senhor, ter amizade com Ele, ter a segurança da salvação nele, ter a segurança do perdão dos pecados nele, ter a segurança de que o pão não faltará, ter a segurança de que mesmo entrando qualquer pessoa na direção dos governos, Ele nos sustentará. Entendendo o tempo todo que Deus não cochila, Deus não dorme, mas Deus age em favor daqueles que o temem, o tempo todo. O apóstolo insiste: por favor, Gálatas, em vez de vocês simplesmente coletarem uma série de regras que vocês inventam, que vocês criam, vivam na dimensão do Senhor. Isso é meio abstrato para nós. Ora, o que Deus quer que eu faça? Amanhã que eu levante no horário, que eu vá trabalhar, chegue no horário, que eu faça o meu melhor no emprego, que eu faça o melhor para Deus. É isso que Ele quer. Mas não é só isso que Ele quer. Ele quer ser
o confidente. Senhor, está duro de fazer essa planilha funcionar. Tem misericórdia de mim. Senhor, está difícil aqui de eu conseguir desenvolver o meu trabalho. Por favor, seja o meu esteio, a minha inteligência. Opera na minha existência. Ó Deus, eu sou teu filho. O Senhor me adotou, o Senhor me amou, colocou no regaço do teu seio. Ó Deus, meu amigo. O apóstolo diz: você já não é mais escravo. No verso 7, você já não é mais escravo, você é filho, e você também é herdeiro por Deus. Aí o crente fica pensando: legal, vou ganhar o céu. Numa denominação talvez mais ousada, vou dizer assim: Deus vai me dar dinheiro. Não, Deus não vai dar nada disso. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se amanhã você for dispensado do trabalho, sendo filho do Senhor, Ele não está virando as costas para você, não. Não é desaprovação dEle. Mas isso vai cooperar para o teu bem. Isso pode acontecer comigo, não é? Amanhã meu chefe não me dispensa porque ele vai chegar na terça. Pode ser que ele faça isso por telefone. Tem importância. Tem importância? A gente fica preocupado, assustado, de repente parece que perdeu o chão. Mas aí a gente precisa se lembrar que a gente não vive pelo que vê. O Filho de Deus vive pelo que não vê. O Filho de Deus é salvo na esperança. Então eu fico, meus irmãos, pensando aqui que o apóstolo Paulo já estava vivendo desse jeito, já estava aprendendo a viver deste jeito, de uma maneira assim tão convicta, tão dependente de Deus. Ele viajava muito. Ele não tinha casa fixa, mas ele precisava da graça de Deus e Deus ia pondo as pessoas que o ajudavam no caminho. Isso acontece com os filhos de Deus. Então, eu queria lembrar que ser herdeiro por Deus, ou ser herdeiro por Deus significa, no espírito da passagem de Romanos 8, da gente crescer segundo a semelhança do Filho de Deus, porque nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo capacitados pelo Espírito Santo para agirmos, pensarmos e falarmos como Jesus Cristo. Sabiam? Nós não estamos aqui para conseguir aposentadoria nesta terra. Nós estamos aqui para servir a Deus. E Deus vai permitir que a gente tenha aposentadoria. Deus vai permitir que a gente pague um plano de saúde que seja uma fortuna, se Ele quiser. Isso não é importante. O importante é pensar um pouco mais em cima, porque tudo quanto a gente estabelece como nosso critério para agradar a Deus, não é necessariamente agradável a Deus. É Deus quem estabelece o que é agradável para Ele. Então deixa Deus fazer. Deixa Deus tocar. Deixa Deus resolver. Você seja o canal. Paulo está insistindo que filhos fazem parte desse processo de Deus usá-los como canal da sua graça para as pessoas. E eu quero terminar aqui dizendo que os Gálatas não queriam essa vida que eu estou repartindo com vocês, uma vida de dependência.
Eles queriam uma vida de regras. É mais fácil a gente estabelecer o nosso cristianismo por meio de regra. Vou na igreja hoje, vou ler 3 capítulos da Bíblia, vou fazer a minha oração, pronto, já sou espiritual. Não é. Isso é rudimento. Não estabeleça as suas leis. Leia a palavra, vá à igreja, faça oração, cante louvores. Isso faz parte de ser filho de Deus. Mas o apóstolo insiste que se nós vivemos no Espírito, nós devemos andar no Espírito. Deixar a terceira pessoa da Trindade comandar nossa vontade, nosso sentimento, nosso futuro. Descansar nas mãos do Senhor. Os Gálatas estavam voltando para trás. Voltar do estado de liberdade no Espírito para a imposição da lei mosaica, imprópria para salvar, porque ela só traz o conhecimento do pecado. Então o apóstolo termina, e eu vou então voltar para o início do texto. Uma criança judia tinha a herança do pai, mas ela não podia mexer na herança enquanto não tivesse idade para mexer. Isso acontecia geralmente pelos 16 anos. Nesse tempo que ela não podia mexer na herança, embora fosse herdeira, ela ficava na mão de escravos e tutores. E ela era igual a eles. Ela não tinha a liberdade de usar da riqueza do seu pai. Ainda que todo mundo soubesse que na hora que ela chegasse aos 16 anos, ela teria o direito de usar as riquezas do pai. Mas enquanto não, ela era igual a um escravo. Paulo está dizendo assim, quem vive por regra, quem estabelece regra, especialmente regra que provém da lei mosaica, não estou falando daquele resumo, que aquele resumo sai fora desse contexto. Estou falando das cerimônias, estou falando das metodologias, dos hábitos de higiene que tinham na lei, essas coisas todas. Quem vive por aquilo, continua debaixo de escravos, continua debaixo de tutores. O apóstolo diz, saiam disso. Se deixem levar pelo Espírito do Senhor. Alguns aqui sabem bem o que eu estou falando. Vivem na força do Espírito do Senhor. E a gente percebe pelo seu semblante, percebe pela sua vida, percebe pelas suas ações, percebe pelas suas falas, que essas pessoas têm uma intimidade com o Senhor que é de admirar. Outras pessoas estão aprendendo a andar com o Senhor nessa intimidade. O convite da Escritura para todos nós é vivermos como filhos adotados do Senhor.